Você já parou para prestar atenção nos seus pensamentos? Observe e veja que 80% de tudo aquilo que a gente pensa tem a ver com um tribunal que está acontecendo dentro de nós. É como se acusação e defesa se intercalasse numa discussão que nunca tem fim. Nós estamos o tempo todo nos acusando e nos defendendo em relação a tudo, em relação a tudo. Nós estamos o tempo todo pensando em o que nós poderíamos ter dito em certa situação, ou o que nós poderíamos ter feito, e como aquilo vai prejudicar a nós mesmos e aos outros, e como nós somos fracos por não termos feito ou não sermos aquilo que nós julgamos que nós deveríamos ser. E ao mesmo tempo é muita defesa também, nós estamos o tempo todo nos defendendo, justificando que nós fizemos aquilo porque aquela pessoa mereceu, ou que nós somos isso porque os nossos pais, ou o meio em que a gente vive nos condicionou a sermos desse jeito, daquele jeito. Nós temos muitas justificativas para dar em relação às acusações que aparecem em relação a nós. Então, é uma multidão de acusação e uma multidão de justificativas. Nós estamos, para nos defender, nós começamos a acusar os outros e começamos a julgar os outros como miseráveis, para que nós consigamos nos olhar com melhores olhos, para que a gente se compare a eles e veja que nós não somos tão feios e tão miseráveis como aquela pessoa que fez aquilo ou que falou aquilo. Ou seja, nós estamos o tempo todo num tribunal, sendo acusados e sendo defendidos por nós mesmos. E o interessante é que você nunca sai absolvido desse tribunal. Isso é algo intrigante e, ao mesmo tempo, trágico na natureza humana. Nós nunca somos absolvidos do tribunal que nós construímos dentro de nós. Nós nunca ficamos pacificados e tranquilos em relação a nada daquilo que nós somos ou daquilo que nós fizemos, ou em relação àquilo que nós não conseguimos fazer ou ser. Tudo em nós nos acusa e nos coloca para baixo, nos denigre e nos convence de que nós somos realmente miseráveis, que merecemos a morte, merecemos a destruição, não merecemos a vida, nós não merecemos viver. Isso é o que nós nos convencemos, e essa é a sentença que sempre cai sobre nós, nesse tribunal que nunca cessa dentro da nossa cabeça. Nós estamos o tempo todo nos convencendo que nós realmente merecemos a morte, a destruição e a degeneração. Por isso, nós estamos todos os dias criando meios diferentes de nos fazer mal. A sentença, ela já foi dada e nós precisamos cumpri-la de uma forma ou de outra, conscientemente ou inconscientemente. É claro que a maioria esmagadora de toda a punição que nós jogamos sobre nós mesmos acontece no nível inconsciente. Nós não percebemos. As próprias doenças psicossomáticas que nascem em nós, já foi descrito pela psicologia que tem a ver com a culpa que está acumulada dentro de nós. É muito sentimento de punição, de culpa mesmo, que vai fazendo com que nós nos boicotemos o tempo todo, de diversas maneiras, de maneiras sutis, que nós mesmos não enxergamos, mas que acontece o tempo todo, durante todo o dia, durante toda a nossa vida, por causa de muita condenação no nosso coração. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque justamente o trabalho de Deus nas nossas vidas é fazer silenciar essas vozes que estão na nossa cabeça. É fechar esse tribunal de uma vez por todas no nosso coração e encerrar toda discussão que existe dentro da gente em relação a quem nós somos, a quem nós deveríamos ser, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós deixamos de fazer. As vozes precisam se calar e Deus é o maior interessado em que o silêncio e o descanso pairem no seu coração, para que comece a surgir um novo homem aí de dentro, uma nova mulher de dentro de você, porque a dor precisa passar, a vergonha precisa desaparecer, o sentimento de culpa precisa ser substituído por um sentimento de confiança em Deus. Que confiança? A confiança de que tudo já foi pago e realizado, que você se tornará a pessoa que Deus deseja que você seja, não por causa dos seus méritos, não por causa dos seus esforços, mas porque Deus decidiu que assim seria, e a eternidade, ela se incumbirá de produzir em você o ser de luz que Deus deseja que nasça em você. O trabalho de Deus nas nossas vidas é justamente construir este novo ser que começa como um nascer de sol, mas vai até se tornar um dia perfeito, cheio de luz, de vida, de alegria, de potencial
de existir. Mas para isso acontecer, o tribunal precisa encerrar as atividades. É preciso lacrar as portas deste tribunal e tirá-lo de dentro de você, para que no silêncio do descanso, na paz que vem da confiança em Deus, tudo comece a acontecer dentro de você. Porque na multidão das vozes de acusação e de justificativas criadas por nós, ninguém consegue crescer, ninguém consegue se desenvolver. Tudo começa na pacificação de um coração confiante no amor de Deus, que nos diz que todo o pecado já está perdoado, toda vergonha já foi esquecida. Nenhum fracasso pode falar mais alto do que a voz que diz que eu sou amado eternamente por aquele que me criou. E a perda, qualquer que seja, ela não se compara com tudo aquilo que já nos foi dado e conquistado para nós na eternidade, na glória que já nos foi preparada desde antes da fundação do mundo. Se você confia nisso, se você crê nisso, silencie as vozes que estão no seu coração, essas vozes de ataque e de justificativas, acusação e defesa. Silencie a sua mente e tranquilize-se, pacifique-se na confiança do amor de Deus por você.